Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Nerd Bêbado. Vamos começar alguns assuntos polêmicos. Esse bloco ainda tá de boa. Não se preocupem que esse bloco é só coisa boa. Mas vamos tomar a terceira dose. Campai. Esse bloco nós vamos falar sobre as melhores adaptações feitas para o cinema. Vamos falar de adaptação de livro, adaptação de HQ, adaptação de games. De anime também, se surgir alguma coisa. Mas adaptações em si, que Hollywood sempre tenta fazer. Eu vou primeiro passar para a opinião do Sr. Thiago Maurano, ver o que ele vai falar sobre as adaptações dele. Bom, primeiro, antes de falar de adaptação de games, eu queria falar uma adaptação nacional, que teve adaptação de música. Verdade, Que cara. foi do Legião Urbana, né, cara? O Faroeste Caboclo que lançaram. E que vem Eduardo e Mônica aí. Cara, ficou muito esperado a adaptação do Faroeste Caboclo. Só que você não chama Eduardo. Eu odeio Legião Urbana. A gente não tá criticando. Ninguém Legião perguntou. O cara não chama Eduardo, ele tá na arte. Não é a pauta do programa, não é Legião Urbana. São adaptações. Mas a adaptação Fernando de e Mônica. games, eu tô linkando com isso porque tanto o Faroeste Caboclo como qualquer adaptação de game feita, nada acertava. O Hollywood não acertou nenhuma até agora. Fizeram Resident Evil, Mario Bros, Double Dragon, Silent Hill. Mortal Kombat, Street Fighter. E a melhorzinha, assim, de todas, cara, não é assim... Teve continuação, vamos dizer assim, porque foi bem sucedido nas bilheterias. Que foi Resident Evil. Mas mesmo assim, eles não foram fiel ao jogo. Quem assiste o filme odeia... Aliás, quem assiste o filme odeia quem joga o jogo, odeia o filme porque fala que não foi fiel. Tem alguns personagens ali, que é a Claire, né, que domina, que foi aparecer só no Resident Evil 2 do jogo, que tá lá. Mas, vamos dizer assim, é a que dói menos. De todas as adaptações de games que já teve, é a que doeu menos. Mas Hollywood ainda tá devendo uma adaptação... Bom, tá vindo Zelda aí, né? Quem Não, sabe? Zelda é série. Zelda é série e é da Mas é uma Netflix. adaptação que... Não, mas sendo da Netflix a gente bota mais série, então tá mais tranquilo. Então tá bom. Tem uma Bom, mas a animação tem umas adaptações aí que foram legais, mas live action nenhuma, de game ficou legal. Agora eu vou passar a vez pro Sr. Fernando Espada dar a opinião dele. Bom, a minha adaptação é um quadrinho do Alan Moore, de 1984, tá? Que a ambientação é em 1995, e em 2009 Zack Snyder fez a adaptação para o cinema, que é o Watchmen. Tá? A gente entra naquele 3 conceitos que a gente estava discutindo, o que faz a gente falar que uma adaptação é boa para o cinema, né? A fidelidade ao material original, os personagens e o roteiro, né? Que você acaba não fugindo daquela história, criando novas histórias. Eu acho que o Watchmen, cara, ele foi muito fiel ao material original. Apesar né? de terem mudado o final. Não, mas eu acho que foi muito interessante o final, porque é aquela coisa que a gente sempre discute também. Tem coisa na literatura que se você for passar para outra mídia, não dá certo, cara. E cortar um trecho grande. Eu acho que livro. tem 2 partes no livro, que é o Cargueiro... O Cargueiro... Não, o Cargueiro Negro O Conto do Cargueiro Negro saiu um spin-off. Então, a mas equipe aceitou falar, tiramos do filme, mas a gente coloca numa quadrinização, numa animação do Cargueiro. Então, mas fora isso, cara, a história, a crítica bate muito em cima, que a história é um pouco confusa, né? A história conta, ambientada em 1985, no auge da Guerra Fria, né, cara? Como seriam os vigilantes, os heróis, sem superpoderes, né? Aqueles caras que se fantasiavam para combater o crime. Dentro deles, que é o Sr. Manhattan, que daí ele só tinha o Dr. Manhattan, que ele tinha o superpoder ali, ele era supremo, e dentro disso entra toda aquela parte filosófica de deuses, enfim. Mas, voltando nesse assunto de adaptação, eu acho que foi pro cinema, na minha opinião, uma que eu gostei, que eu achei bem bacana, que você assiste o filme, parece que você tá lendo a HQ. Entendeu? Por mais que E a trilha sonora é sensacional. Muito, filme, nossa, né, muito. cara? A trilha sonora é maravilhosa. Entra daquilo que a gente falou. A fidelidade do quadrinho é legal, por mais que o final seja diferente e algumas coisas tiraram. Os personagens são perfeitos, cara. Perfeitos, sabe? O comediante tá incrível. E a a fidelidade é história absurda, O cara. comediante é o ator que faz o comediante, Não, é genial. Nesse ponto Esse Que é Por confundido mais- com Javier Bardem. E a história, por mais que grande parte disso que é confusa, mas vamos assistir cinema pensando, né, galera? O Watchmen é muito bom. É muito bom. Agora, Sr. Eduardo, qual que é a sua opinião?
Eu falo o seguinte, de todas as adaptações, eu vou falar de uma adaptação literária. Isso tudo foi por conta de um siri. O Sr. Bram Stoker, há um século, quando ele estava num castelo, num jantar, ele exagerou no siri e teve pesadelo a noite inteira Siri do iPhone? com um siri comida, peixe. Ele teve Peixe? um problema... Siri peixe, siri... É fruto do mar, um né? fruto Peixe. do mar. Ele um teve um hambúrguer, problema... crustáceo. Ele É um teve um caranguejo problema ruim. com muito frutos do mar no geral. Todos os frutos do mar, siri, o caralho, com Bob Esponja, todos. Teve um problema sério. Ele teve pesadelo com um vampiro atacando ele a noite toda. Baseado nesse vampiro que atacou ele a noite toda e com os conceitos da antiga Romênia e de toda a região da Transilvânia, onde havia uma epidemia muito grande, que as pessoas perdiam sangue e elas eram muito brancas, tinham que sair à noite porque o sol fazia mal para elas. Os olhos, as veias apareciam, então pareciam que eram olhos vermelhos. E alguns, eles começaram a construir aqui no canino uma estrutura para você fincar no pescoço de pessoas, para você fincar é ótimo. no pescoço das pessoas e você sugar o sangue dessas pessoas para você suprir a necessidade do teu sangue. E ele criou o Drácula personagem de Bram Stoker. Bram Stoker criou o livro maravilhoso e fantástico, que depois o Murnau tentou fazer uma adaptação para o cinema, mas o Murnau não quis pagar os direitos autorais de Drácula, então, consequentemente, ele criou um paralelo ali, que foi o Nosferatu, que é um clássico do expressionismo alemão. Sim. E dali por diante, quando alguém realmente resolveu pagar os direitos autorais do Bram Stoker na sua obra-prima, que foi o Drácula, e aí Bela Lugosi, Christopher Lee, dentre outros. Mas nada se compara à adaptação, na minha concepção, a melhor adaptação feita na história do cinema, numa adaptação literária, que é Drácula de Bram Stoker, do mestre Francis Ford Coppola, que também, graças à sua vinícola, que está aí na falência, ele não quis perder a vinícola dele, ele estava falindo, ele falou, quer saber, eu vou injetar dinheiro e vou fazer Drácula. Drácula de Bram Stoker é perfeito em todos os sentidos, na ambientação, Drácula é perfeito nas atrizes, diga-se, Mônica Bellucci com uma Draculete ali no pescoço do Keanu Reeves. A fotografia é brilhante, a cenografia é maravilhosa, existem cenas antológicas. Drácula, na verdade, é uma história de amor, porque desde o pôster do filme com aquela gárgula, que é, na verdade, a Confederação do Dragão, que é o Dracúlia, da qual o Conde Vlad Tepes pertencia, aquilo lá, na verdade, é tudo uma história de amor, porque fala, amor é algo que nunca morre. Acima de tudo, é uma história de amor. Van Helsing com Anthony Hopkins, Gary Oldman como o Conde Drácula, pra mim, a melhor adaptação. Porque ele é um vilão, Van Helsing, em todos os sentidos. Mas posso falar uma coisa pra você? Sem dúvida. Sua opinião foi ótima. Muito obrigado. Muito obrigado, eu sabia que vocês iam amar a minha opinião. Mas eu também vou falar de uma adaptação literária e eu acho que a minha adaptação humilha a sua. Tá? É a minha opinião. A gente vai falar disso depois. A adaptação do Sr. Tolkien. Ele vai falar do Senhor dos Anéis, eu sabia. Lógico. É uma das melhores adaptações feitas até hoje. Fez de propósito. As melhores adaptações feitas até hoje, que é do Tolkien e o Senhor dos Anéis. Não tem fã que torce o nariz pra essa versão do Peter Jackson? Não, torce por causa que falta um pouco de pelo conteúdo. Justamente porque o livro é muito complexo. Tem um aqui. Ah, mas você tá falando do Espírito do Condado. Não, mas agora acho que é a versão do Paulão de falar. Né? Então vocês calem a boca, deixa eu falar. Ele perguntou, não eu. Fica quieto. Tá? E eu perguntei pro Paulão. O Senhor dos Anéis, ele foi a adaptação do... Alô? Ele foi uma adaptação feita pelo Peter Jackson, que ficou simplesmente linda. Tá certo que tem gente que torce o nariz por falta de conteúdo, mas eles não fugiram da história principal, não inseriram novos personagens, colocaram todos os personagens do livro, deixou a adaptação muito bem feita, incrivelmente bem feita, filmada num lugar maravilhoso que é a Nova Zelândia, que conseguiu puxar. Quem lê os livros, a hora que viu as imagens nos filmes, ficou totalmente... babaca. Ficou um negócio. Sim, eu acho interessante que tem uma coisa no livro que quem lê fala assim, putz, mas você imagina uma coisa no livro e quando você vê a adaptação pro cinema é diferente daquilo que você pensou. E no Senhor dos Anéis, cara, eu acho que não tem, eles fizeram muito... Dificilmente considerável, inadaptável, cara. Aquele filme é 90%, mas o livro...
Mas antes de lançarem o filme, o livro era considerado inadaptável. Os Beatles tentaram, na década de 60, fazer a versão do Senhor dos Anéis. Saiu um filme. Mas saiu uma animação. Sim. Só da Sociedade do Anel. Só. Com 2 horas e meia. Mas uma cena que eu quero falar, que, tipo, na hora que eu li, eu fiquei imaginando coisa linda que era Lothlórien. Lothlórien, a terra de Galadriel. A hora que eu vi no filme também, eu falei, nossa, ficou perfeito. O que tá no livro, exatamente o que tá no livro. Então, pra mim, essa é a melhor adaptação feita literária até hoje. Parabéns, eu tenho que tirar o meu chapéu. Não só literária, é a melhor adaptação de todas. Melhor adaptação. Senhores, esse foi o melhor adaptação de cada um. Agora, se prepare pro próximo bloco, vocês vai vir vão a ver. pior. Eu vou arrebentar, vocês vão ver. Vai ser de chorar. Até daqui a pouco. Valeu! Uhul! Boa. Vamos lá. Não tentou?